Farofa WA! É isso aí, farofeiros. Está começando outro Farofa WA, são 7 horas em ponto. E é isso aí, o nosso Farofa WA tá no ar agora. Hoje vai ser com Blake Cage, vai ser muito legal, então fica ligado aí. Que a gente vai falar sobre várias coisas aqui, sobre as impressões dele do Brasil, sobre tudo o que você quer saber sobre o Blake Cage. Vai ser muito bom, não sai daí, fica com a gente. Até mais! Farofa WA é um oferecimento da Brasil WA. Brasil WA, trazendo o Brasil para mais perto de você. Frases de Facebook. No fundo, é simples ser feliz. Difícil é ser simples. O que vocês acham disso? No fundo, é simples ser feliz. Difícil é ser simples. É difícil. Gente, no fundo nada é difícil, gente. No fundo é tudo mais gostoso. Aí já não é do meu departamento. Aí não é do meu departamento. Ai, no fundo tudo é simples. É isso. Bom, depois dessa eu vou ter que fazer um break aqui pro nossos anunciantes. Se recompor. Recompor aqui, porque, bom, enfim. Eu sempre tô composto. Então você não é simples. Não, é de composto. simples. Eu sou mais do que composto. Então tá certo. Eu sou assim, simplificadamente composto. Complicou. Entendeu? Pô, não entendi, ninguém entendeu nada. Tudo bem. Então vamos lá, vou fazer uma pausa aqui para os nossos anunciantes e já o Farofa tá de volta. Spat Coach, sua consultora de carreiras em Perth. Acesse www.spatcoach.com.au. Spat Coach, always by your side. Always put some farofa, man. Então, vamos farofar? Ele é jornalista, fala inglês, japonês, português, mas é australiano. Ele é o osso mais brazuca da Austrália, Blake Cage! E aí, Blake, tudo bom? Tudo bom, não sei quem falou isso sobre japonês. ouvi falar. Mas, Blake, o teu negócio é com o Brasil, né? Sim. Então, por que você tem esse negócio com o Brasil? É difícil explicar, mas não é assim. Eu não acordei um dia pensando, preciso aprender mais sobre o Brasil, nada assim. Mas eu decidi que eu queria assistir uma Copa do Mundo. E quando eu decidi isso, eu decidi aprender a língua e... Vocês sabem como os brasileiros são, eu não preciso explicar isso para você. E quando estou nos bares ou essas situações, as pessoas sempre querem falar, vou apresentar meu amigo, blá 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 blá, vamos sair no sábado, ou vamos para essa festa. E é muito fácil fazer amizades com brasileiros assim. É mais fácil fazer amizade com brasileiro do que com australiano? Claro. Para mim que é nada que vocês não sabem, não? Então, esse negócio com o Brasil... Foi uma pepeca selvagem ou uma neca gostosa que te pegou? Fala que eu te escuto. Eu não sei o que falar. Não pode falar, que você pode falar tudo. Deixou sem palavras. O microfone ficou sem palavras, não fica roxo. Mas assim, é tudo, o microfone todo é seu. Você quer que eu seja direto? Meninos ou meninas? Geralmente prefiro meninas. Já gostei. Deixa lá, beleza. Já adorei. Não, tudo bem. Não, realmente tem essa história aí. Eu até vi um post no Facebook onde tinha uma polêmica em torno da sexualidade de Blake. Pô, mas que post foi esse, hein? Conta aí. Tinha um post lá que tinha um telefone de um cara... Ai, não era meu. 043445. Como é que é isso? Você achava no início que falando português você passava uns sinais meio... Aparentemente sim. Mas aí depois foi um australiano que deu o telefone pra você. Sim, mas
eu sempre brinco com meus amigos brasileiros que muitos brasileiros pensam que sou gay. Quando eu falo com alguém no bar, não sei porquê. Também acham isso de mim? Não sei porquê, né? Não. Deve ser por causa da camisa do Fluminense, eu acho. Eu acho que é isso. Podia ser de São Paulo, eu sou São Paulino. São Paulino. É tricolor. Tá tudo junto, tá tricolor. Sim, Mas quem é esse cara, o Jim? Sim, uma vez eu tava no bar com brasileiros e uma menina falou comigo, friend, a dificuldade com inglês, friend quer dar o número. Ok, ela pode. Não, é Eli. Ok, ele pode. Sim, E aí você pegou o número dele? Sim. Só pegou o número? Sim, só o número. Gente, quero saber, né? Esse nosso amigo é cheio de maldade. Na hora que acabar o Muito show, a gente cuidado. já sabe pra onde vai. E, Blake, você... Bom, agora vamos fazer uma outra pergunta aqui, vamos mudar um pouco. Você namora alguma brasileira? E depois eu queria aproveitar, quais são melhores, as brasileiras ou as australianas? Essas perguntas agora não, sou solteiro e melhores não sei. É geralmente mais fácil falar com brasileiras nos bares. Com australianas... Mas quem chega direto nos finalmente mais fácil? É brasileira ou australiana? Você sabe que não é a boa ideia para um gringo responder para isso. Não, mas eu quero saber, um gringo. Eu quero saber qual que, na sua perspectiva, você acha que o brasileiro em geral, não vou definir sexo, o brasileiro em geral vai mais rápido pros finalmente ou australiano? Não sei, talvez. Porque o brasileiro tem fama de ser um pouco conservador. Pra chegar nos mas finalmente. não nesse momento. Nesse momento não tem nada conservador. Exatamente, Aí pode Mas mudar. muita gente fala que o brasileiro não vai logo de primeiro. Brasileira, não é aquela noite beijinho. E o que dizem dos australianos é que não tem nem beijo, já é finalmente. Não, na verdade, na minha opinião, não tem muitas diferenças com nacionalidades assim. Só porque as pessoas gostam de falar sobre essas coisas. É mais uma abertura pra conversa, né? Você quer conversar com a pessoa. Sem dúvidas, é muito mais fácil com brasileiros, não só sobre as meninas. E a mesma coisa no Brasil. Por exemplo, quando eu tava nas Olimpíadas e tava no ônibus, eu falei com todo mundo. E geralmente todo mundo queria falar sobre muitas coisas, as Olimpíadas, Austrália, Brasil, muitas coisas. Então você foi pro Brasil 2 vezes, né? Uma vez foi essa das Olimpíadas e outra vez foi na Copa do Mundo. Isso. Quando você chegou lá, qual foi a sua impressão sobre o povo? Porque assim, eu vou explicar. Nós do Brasil, a gente tem uma impressão de um grupinho pequeno, são os nossos amigos. Então a gente não tem impressão do povo. Qual foi a sua impressão do povo lá? E uma visão da pessoa de fora, né? Chegando e tendo essa visão diferente cultural também. Muitas coisas, não sei onde começar, mas geralmente as pessoas são mais abertas, querem falar mais nos bares, no ônibus, como eu disse isso. Geralmente eu acho que australianos brincam mais sobre talvez as coisas difíceis e no Brasil não é uma boa ideia fazer isso. Tem essas diferenças, mas para mim é muito mais fácil para fazer amizades, para falar com estrangeiros ou as pessoas que eu não conheço no Brasil. Então, o meu assunto continua no meninos e meninas, né? Mas assim, quando você procura alguém para relacionamento, você procura alguém específico brasileiro? Não. Ou que vier tá valendo? Pode ser uma japonesinha, uma chinesinha, Não tem Você critério. procura um específico brasileiro pra treinar a língua? Não. Todas as línguas? Não. E tô aprendendo mais uma língua agora e não vou procurar alguém só para aprender uma O que língua. você tá aprendendo? Russo. Uau! Eu acho que eu quero aprender russo. É quase impossível. Eu recomendo não. Não, mas não vou procurar ninguém para ajudar com uma língua. Eu preciso fazer isso. Eu já tava me proporcionando aqui te ajudar, deixa pra lá. Assim, eu vou continuar falando nas polêmicas, né, gente? Eu vou mudar. Não, peraí, antes das polêmicas. Talvez até seja polêmico, mas é o seguinte. Você sente que tem brasileiras que se aproximam com um certo interesse, assim, de visto, uma coisa assim... Is a hunter? Aqui? É. Não.
Não? Não, sinceramente não. Muitas pessoas falam assim, cuidado com essa menina por causa disso. Eu nunca tinha essa experiência. É porque não teve uma ainda, né? Por isso. Tipo, eu preciso de um vistos. Então, assim, se você quiser, tô aqui. Deixa pra lá. Não, mentira, eu sou casado, belíssimo. Já peguei meu visto, já dei esse golpe. Muito bom. E ainda dentro das polêmicas, você é ateu? Sim. Sim. Boa parte das suas postagens no Facebook são em torno de religiosidade, né? Uhum. Você acha que... Acho que eu tô roubando a pergunta dele, que Não, acho que ele ia complementar. Pode ir, Marcos. Você acha que falar sobre religiosidade com brasileiros é mais difícil do que com os australianos? Sim. Sim. Mas eu nunca quero falar sobre isso com australianos porque ninguém quer falar. Eu só posto algumas coisas porque, na verdade, depois da minha viagem, eu tenho algumas pessoas no meu Face que adoram postar sobre Religião, sim, amor. e não aceitam os outros pontos, os outros, Sim. as outras opiniões. E às vezes é um pouco difícil ler isso, que vou sofrer no inferno e essas coisas sem falar nada. Só O isso. fanatismo é difícil, né? Oi? O fanatismo, quando a pessoa assim... Mais ou menos. É nada tão importante ou tão ruim, mas Mas assim, se diferente aparecer um para mim. fantasma na sua frente agora, o que você fala? Oi? Se você vê um fantasma na sua frente agora, o que você fala? Não, se ele viu o fantasma, ele viu. Mano, a questão não é essa. Acho que a questão da religiosidade são os livros que falam, doutrinam, que falam um código de comportamento, não é? Sim, mas na verdade ninguém fala sobre isso ao vivo, quando você tá no bar ou nada assim. Mas quando eu leio algumas coisas no Face, eu penso, que interessante que você vai falar. E especialmente quando as pessoas estão estudando inglês com pessoas das muitas culturas. E às vezes eu quero postar o que eu penso sobre isso, só isso. O brasileiro costuma falar que a gente não discute religião, futebol e política. E é só sobre o que a gente fala, na verdade. Exatamente. Eu falar não. sobre futebol, por exemplo. Eu adoro também, as pernas dele são ótimas. Muito bom. Não, mas é verdade, eu adoro falar de futebol. Assim, E o que você achou da última rodada? A rodada eu não aguentei um pouco, né? Deixa pra lá, da minha última e rodada. os placares? Eu sei tudo do Hulk, se você quiser. O Hulk? Eu sei não todos tenho nem ideia onde o Hulk joga. Ai, gente, eu não sei onde ele joga, mas eu sei Também não quantos centímetros, eu sei tudo. Mas o assunto é o Blake, né? Sim, Calma, exato. gente, vamos falar do Hulk, não. Nesse assunto religiosidade, quando você discute com algum brasileiro, e porque às vezes o brasileiro tem muito brasileiro assim bem fanático e que não aceita uma pessoa ser ateu. Eu posso falar porque eu sou casada com uma pessoa ateísta ou ateu, quando gente é ateísta. Ateia. Não, ele é ateu. ateia sou eu. Deixa pra lá. E assim, eu tenho uma religiosidade aflorada. Assim, gosto de ter tudo aflorada. Okay. E aí... Mas a gente se comunica bem. Você já teve algum relacionamento com alguma pessoa que tem essa religião e você teve que discutir isso ou não? Sim. E assim, causava algum aflito, algum conflito? Não, nada. Era brasileiro? Nada sério assim, mas sim, às vezes eu Mas falo... era brasileiro? Não tô pensando sobre uma brasileira agora, tô pensando sobre uma australiana, esse exemplo. Eu acho que é porque a pergunta dele é em relação ao conflito cultural. Nada muito que eu lembro assim, sério, porque essas coisas não são interessantes, temos muitas mais coisas para falar. Entendi. Então tá, Você acha assim, nesse lado cultural que você tá falando, né? Muita gente fala, você acha que o Brasil a Austrália é o Brasil que deu certo? Sim, eu ouvi isso e eu entendo esse ponto, sim, mais ou menos tem similaridades. No quê? No biquíni não. O biquíni eu sei que não. Temos praias, por exemplo. Não, mas você acha que a personalidade tem alguma similaridade Sim, não, é difícil. Como eu falei, que geralmente os brasileiros são mais abertos para conversar com as pessoas que não conhecem. Mas
geralmente, eu acho que australianos são gentis assim também. Não sei o que vocês acham. E quando você estava no Brasil, você sentiu que o pessoal gosta de falar do Brasil ou te recebeu como? Como que você acha que eles te receberam? Foi bom ou foi ruim? Tudo aberto? Sim, geralmente sim. Mas eu tava lá para a Copa e as Olimpíadas, então as pessoas que eu conheci estavam felizes, estavam nos eventos, essas coisas, e queriam falar muito sobre o país e essas coisas. E você acha que as pessoas que estão aqui, os brasileiros que estão aqui, eles falam mais de uma forma diferente do que os brasileiros que estão lá, do Brasil? Que interessante. Talvez as pessoas aqui falam mais coisas ruins. Talvez, porque tem essas pessoas que estão aqui por causa de algo assim. Mas as pessoas no Brasil com os gringos geralmente querem falar as coisas positivas, sim, eu acho. Mas é porque no final a gente quer o dinheiro dos gringos. É só por isso. A gente finge que é bonzinho. Falta só as coisas boas. No lado cultural, e quando que as pessoas... Assim, tem muito brasileiro que chega aqui, tem 3 meses e já solta australiano não tem cultura. O que você acha disso? Não sei, eu nunca ouvi isso, eu nunca pensei sobre isso. Australiano tem cultura? Não, é assim, por exemplo, o Halloween. O Halloween é uma festa importada, certo? Aí, assim, o cara vai comparar com o Brasil, aí ele compara com o Carnaval, que é que apesar de ser importada, ela é bem adaptada, né? No Brasil, ela é uma coisa bem... Você acha que a Austrália, ela tem uma identidade cultural? É um ponto interessante e agora estou pensando sobre isso. Sim, tem. Mas a Austrália é muito multicultural e então, sim, é como as pessoas falam que não temos comida australiana, por exemplo. E temos muitas coisas... Influência de outros países. Lamb, como que é lamb, gente? Desculpa. Lamb. Carneiro. É super australiano. Como que você vai falar? Verdade. Olha eu defendendo australiano. Como assim? Verdade. Okay. Uma coisa. Fish and chips. Lamb, meat pie. Fish and chips. Fish and chips é muito inglês. É inglês. Mais popular na Inglaterra, na verdade. Eu escrevi uma tese pra faculdade falando da cultura australiana. Eu vou te mandar. Quero ver. Vou te mandar. Ótimo. Porque tem várias coisas. Ok. Preciso aprender. Tá, pessoal, então vamos ouvir uma musiquinha. Daqui a pouquinho a gente volta mais com Blake Cady. Put some farofa. Put some farofa. Please, put some farofa. Vamos botar uma farofa. Pão com farofa. Feijão com farofa. Feijão com farofa. Macarrão com farofa. Macarrão com farofa. Quer enviar dinheiro para o Brasil? Fale com a Oi Exchange. oiexchange.com.au perf@oiexchange.com.au. Aqui o seu dinheiro vale mais. Ring, 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 banana phone. Ring, 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 banana phone. I've got this feeling so appealing for us to get together and sing, sing. Ring, ring, ring. É isso aí, meus farofeiros. Farofa de volta aqui com Blake Cady. Blake, deixa eu fazer uma pergunta aqui, ó. Por que você acha que quando você faz um post no Facebook, ali no grupo dos brasileiros, dá tanta repercussão assim? Não é sempre assim, mas geralmente quando eu posto os vídeos ou algo sobre o Brasil, é assim, mas não é sempre assim. Eu sei que é muito diferente ver um gringo que fala português, eu sei isso, e eu conheço mais gringos que têm essa experiência, porque para nós é muito normal conhecer alguém que está aprendendo inglês, mas para vocês é algo diferente conhecer alguém que está aprendendo português, sim? Especialmente é verdade. aqui. Não, isso é verdade, mas você não acha que tem a ver com carisma?
Acho que não. Não, O que você acha? Você não estaria aqui se eu não achasse que você é um Gente, quem tá dando verdade. em cima dele sou eu. Vamos dar licença? Peraí, quem tá querendo pegar sou eu. Mentira. Não, com certeza, é carisma. Você não se acha uma pessoa carismática? Talvez, mas muitas pessoas que falam que sou uma pessoa diferente em português e em inglês. Talvez sou diferente em português. Então depois do programa eu te conheço em inglês. Ok, na próxima vez. Não, então assim, né, continuando nesse lado de post brasileiro, todos os posts que você coloca, assim, você falou que não são todos, você só tá querendo ser humilde, né, vamos combinar, porque você tá, todos os posts que eu olhei, eu dei uma de stalker hoje, né, te segui, te procurei tudo que você escreveu pra você tá aqui, e todos os posts você tem uma repercussão ótima, amigo. Ok, obrigado. Você não quer se explicar o porquê ou mandar um recado pros seus fãs? Não, você já pensou sobre isso? Já parou pra pensar assim, pô, isso é só porque é um outro cara falando português? Porque assim, pra gente achar na internet um outro cara falando português é mole. Ok. É moleza. Não sei. Geralmente eu gosto de praticar português ao vivo, assim, ou nos bares, ou no Face. Eu gosto de ler muitas coisas no Face, talvez é isso. Geralmente tô gostando da situação quando tô praticando português. E você dá aula de inglês, né? Sim. E hoje aqui foi o Melbourne Cup, né? Até pra explicar pro pessoal que tá no Brasil, que tem outro país, o Melbourne... O que é o Melbourne Cup? Falamos em inglês The Race That Stops the Nation. Todo mundo para a corrida que para o país. Isso. Na verdade, muitas pessoas que não gostam desse esporte param para assistir a esse evento. Na verdade, eu não gosto desse esporte, mas eu sempre tento sair para um bar. Pra beber, né, assim. amigo? Vamos combinar? Exatamente. Você acha que o evento é tão grande, assim, por causa do social mesmo? Por causa da interação entre as pessoas? É por causa da história, eu acho. Qual que é a história? Muitos anos. É muito velho esse evento. Só isso. É mais uma tradição. Sim, isso. É a corrida mais longa de cavalo no mundo. Mais longa? É duração? 3 quilômetros. Sim. E em nenhum outro lugar acontece isso. Gente, eu tô me sentindo australiana. Eu sou. Não, louca. Mas muitas pessoas vêm aqui para participar nesse evento. Que nem hoje o cavalo que ficou em segundo lugar, que no caso eu descobri que ele é brasileiro, o jockey. O cara que fica em cima, o magrinho, feinho, quedinho, porque ele é desprovido de beleza, eu vi. E ele fica em cima e é brasileiro. Assim, realmente, mas o que você acha do Melbourne Cup? O que você acha que faz ser esse evento? Por que as pessoas param? De novo, eu acho que é tradição, é nada mais... Só pra beber, né? Mais ou menos, sim. O australiano viu uma cerveja, não quer tirar o copo da boca. E aí no resto do ano não tem repercussão essa... corrida de cavalo. Isso. Não. Como outros esportes, sim, todo mundo para. Por exemplo, aqui quase todo mundo para assistir o final do AFL, por exemplo. Mas sim, só isso com cavalos. Mas uma coisa que tem na Melbourne Cup, que é uma coisa que vai pra toda a nação e que nós até brasileiros, quando nós chegamos aqui, é quase um choque, essa parte da aposta, né, o bid. Porque isso é uma coisa que tem realmente na Melbourne Cup, né? As pessoas apostam. Eu, particularmente, também, quando eu cheguei e vi que até nas escolas, né? As crianças também fazem a aposta. Mas isso é uma coisa que é cultural aqui, né? Não é só na Melbourne Cup a aposta. Sim, sem dúvidas. E é diferente nos Estados Unidos, por exemplo. Quando eu tô lá, eu não posso usar esses apps para apostar. Sim, os aplicativos. Aqui é diferente, é normal fazer isso. E não só como os cavalos. Por exemplo, os meus amigos e eu também fazemos essas coisas todas as semanas com AFL, NRL, futebol, com todos os esportes. Essas coisas, e só pouco dinheiro, mas eu sei, às vezes, quando estou passando tempo com brasileiros e australianos, e os brasileiros perguntam o que é isso, mas para nós é muito normal. Blake, o dia da Melbourne Cup é o dia de ficar na mão do palhaço?
Que isso? Assim, ficar solto na marola, ficar facinho, pegar qualquer um, qualquer coisa. Mais louco que o Batman. Tá ficando fácil pra ele, né? Porque Vocês estão assim, deixando ele tô bem, tentando bem facilitar. confortável. Vamos falar assim, tipo, carnaval, né? Não, peraí. É o seguinte, você fez um vídeo recentemente onde você... Primeiro você fez um vídeo onde você falava em inglês e a Juliane, ela tinha que saber o que era, quais eram as expressões, depois foi o contrário. Ela falava as expressões em português, você tinha que saber o que era. Uma que o pessoal falou bastante foi de ficar na mão do palhaço. Eu não lembro isso. Ficar na mão do palhaço é o seguinte, é quando você tá tão mamado... Você bebeu muito. Bêbado. Sim. Que você não tem nem controle sobre a situação. Tem um palhaço ali te controlando. Ah, sim, eu já vi muitas pessoas assim hoje. É muito bom. Você viu? Hoje. Ah, sim. Sim. Mas você já esteve nessa situação também? Não, claro que não. Tô aqui falando. Não hoje. Não hoje. Não, nos outros anos, talvez, mas... agora Talvez. Talvez. Quantos anos você tem? Quantos anos? 30. 30. Ah, já adorei. Assim, eu tô anotando aqui só pra ter Essa certeza. pergunta eu sei que não foi da entrevista. Essa pergunta aí... Exatamente. Sou eu. Eu só tô fazendo assim pra pegar o meu checklist, anos, altura, bíceps, essas coisas, né? Tá bem. Mas depois eu volto nesse assunto, né? Porque... Blake, fazer uma pergunta pra você. Você comentou, né? O Marcos fez até brincadeira que você fala vários idiomas, inclusive japonês. Agora comentou que tá falando até russo. Qual que é uma dica que você dá para as pessoas que estão aprendendo um novo idioma? Porque acho que uma coisa também acaba criando carisma é que você fala de qualquer forma. Você fala o português bem, né? Então, qual você a dica? aprendeu rápido também. Rápido, 3 anos, mas a primeira Eu coisa... tô há 8 tentando aprender inglês. A coisa mais importante para mim é passar tempo com as pessoas que falam essa língua e... fale também, porque você não vai melhorar sem falar, você tem que ficar nas situações interagir. difíceis. Sim, por exemplo, quando eu comecei a conhecer brasileiros em Perth, nesta cidade, e quando eu fui para as festas, eu só falei poucas coisas, mas por causa de passar mais tempo, na próxima vez eu falei mais, e na próxima vez de novo, e assim, e você só vai melhorar, assim, eu acho. Para mim é muito difícil só ler os livros e essas coisas. Você tem que praticar e você tem que conversar. Para mim, Sim. Essa é a coisa mais importante. E aí você como uma forma de treinar, você resolveu assistir filmes e ouvir músicas em português? YouTube. Eu gosto de assistir muitas coisas no YouTube e músicas são legais. Eu gosto de músicas brasileiras. Prepara filmes, que agora... sim, essas músicas das Olimpíadas. Novela. Conhece novelas? Soap operas? Soap operas. Não, nada assim. Nada assim. Chato pra caceta, é chato. Sim, A pessoa adora. eu tento fazer essas coisas, eu tento assistir muitas coisas, mas para mim é mais fácil sair e falar com as pessoas. É muito mais fácil participar, comunicar, assim, do que só assistir algo. E quando você foi querer aprender português, você pensou em algum momento aprender português de Portugal ou você já falou, não, eu quero Brasil? Eu comecei por causa da Copa no Brasil, mas eu comecei com áudios de Portugal. E você consegue perceber a diferença? Não só do biquíni? Sim, com S. Com S. Não, mas esse você tá falando de carioca. Não, isso é o português. Tá. Isso é o lisboeta, isso é o sotaque de Parecido Lisboa. também. Para mim, nesses dias, é mais difícil entender as pessoas de Portugal do que do Brasil, porque sou mais acostumado de vocês. Brasil. Adoro os Sim. portugueses. E vem cá, não são todos os australianos que gostam de futebol como você. Você tem até um time do Brasil, né? Não um melhor time, mas você tem até um time do Ele Brasil. não foi pra São Paulo, infelizmente, eu acho. Né? Esse é o problema. Se fosse, ia ser São Paulino. Campeão Gente, mundial. São Pode ser Paulo. também. Ele ia ser São Paulino. São Paulo. Tricolor carioca, tricolor paulista. Ele ia ser Né? São Paulino. Mesma coisa. Mas quando é que começou essa paixão pelo futebol? Você joga bola, né? Você joga futebol. Não muito bem, nada sério. Você bate uma bola boa? Oi? Você bate uma bola bem boa? Isso é ele fazendo duplo sentido o tempo inteiro. Não liga, não.
Fala sobre futebol. Não, tem muitas pessoas que estão interessadas em futebol aqui porque temos muitas pessoas da Inglaterra aqui. E quando você vai para os bares, você geralmente vai ver futebol da Inglaterra, essas coisas. E eu só comecei a gostar desse esporte por causa disso. Tá certo. Bom, então o papo tá muito legal, mas a gente vai ter que fazer outro break, escutar mais uma musiquinha e já a gente volta. Até já. Já. Farofa WA. Ring, 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 banana phone. Ring, 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 banana phone. I've got this feeling so appealing for us to get together and sing, sing. Ring, 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 banana phone. É isso aí, farofeiros. Estamos aqui de volta com o Blake Card. Tá muito legal essa entrevista. Blake, eu queria te fazer uma pergunta aqui sobre um assunto que é recorrente de outros programas, que é o politicamente correto. Certo? Você acha que existe um politicamente correto muito forte aqui na Austrália? Você acha que, por exemplo, o André tá sendo politicamente correto com você aqui hoje? Talvez não, mas não sou politicamente correto, então tudo bem. Você tudo pode, então. Ai, adorei! Você acabou de cavar a própria cova. Ele vai pegar no teu... Vai que ele quer ser cavado, deixa ele. Estamos aí pra ser politicamente descorreto hoje. Não, é assim, porque... Solta na marola. Porque assim, o politicamente correto, como a gente chegou a falar uma outra vez... Não é exatamente sobre o que você pensa sobre o mundo, é o que o mundo pensa sobre o que a gente tá falando. Entendeu? Sim. Mais ou menos como eu falei. Sim. Você acha que isso é uma coisa local ou o mundo inteiro tá mais ou menos nessa onda? O mundo inteiro, mas é diferente nos lugares diferentes. Por exemplo, eu sempre falo com os meus amigos australianos que eu tenho que tomar mais cuidado nos Estados Unidos do que aqui. Tem coisas que posso falar aqui sem problemas com ninguém, mas nos Estados Unidos... Você fala muito dos Estados Unidos, você vai pra lá várias vezes? Sim, meus pais moraram lá, então eu fui quase todos os anos. Não, eu quero. Então não quero mais. Você conhece o americano? Conheço o americano. Tá certo, pessoal. O nosso programa tá chegando já no finalzinho. Não! Pois é, eu quero deixar aqui meu agradecimento pros anunciantes, a Oi Exchange, o Thiago Car Technology, a Sema My Mind Master, a Travel Managers, Fabiano Lorenzon e o Cheese Buddy. E também é o nosso patrocinador, a Brasil WA, claro, né? E, bom, a gente ainda tem alguns minutinhos, então vamos passar a Gigs Guide da semana? Vamos lá, pessoal. A Perth Gigs Guide dessa semana, lembrando novamente, toda quarta, banda Xoxote no Ocean One Bar. Quinta-feira, no The Game, tem a Funk Special Night. Sexta-feira, o Márcio Mendes Duo, em Bunbury. Sábado, a banda Sambalicious na Festa Scar Brasil. Domingo tem o bloco Brasileirinhos no Fremantle Festival e o Márcio Mendes no Mean Machine à 13h. Agora vem o Danilo da Paz com a agenda cheia essa semana. Quinta-feira é o dueto Piano e Acordeon no The Caribbean em Duncraig. Sábado, Bossa Trio e Orange Grove. E segunda, ele tem solo no Mondo Market. Gente, só pra lembrar, assim, se você quiser saber mais detalhes do Gigs Guide, entra no nosso site, não é site, no Facebook. Já estamos chamando de 12, no Facebook da Farofa. Dá um like na nossa página antes de vocês lerem. É facebook.com/farofawa. Você chega lá e você vai ver a Gigs Guide inteira com os horários, os dias, tudo que ninguém tá anotando aí que eu sei. Endereço e tudo mais, né? Perfeito.
Teria também no domingo, teria 16 Tons lá no Spruce Goose, mas não vai ter porque na última vez eles não pagaram, então dessa vez não tem. Nossa, no ar, foi uma né, cutucada no ar. Então é nesse climão gostoso que eu vou... Isso foi eu vou agradecer a presença. Corretamente correto ou não? Eu vou agradecer a presença aqui do Blake Card. Muito obrigado pela sua presença, foi muito divertido. Foi ótimo pra mim também. Obrigado. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Semana que vem tem mais Farofa WA.